Oi, mais uma vez para vocês. Meu nome é Ricardo Feltrin, jornalista há 34 anos. Esse aqui é um canal de jornalismo, entretenimento e diariamente às 10 horas da manhã, pontualmente, segundo o meu relógio, é também um canal de humor com o famosíssimo Jornal dos Coices. E hoje a gente está fazendo uma série aqui sobre política. A gente fala aqui de política, polícia, música e também, principalmente até, sobre mídia, que é a minha especialidade nos últimos 28 anos. Ontem eu fiz uma matéria sobre a popularidade do Lula, né, a avaliação positiva que atingiu os piores níveis em 3 mandatos dele, como se diz, né, o Lula 3.0, uma pesquisa Datafolha em relação a dezembro, né, o Datafolha fez outubro, dezembro e agora janeiro, 24 só por cento de avaliação positiva, 41% negativa, e também saiu na semana passada uma outra pesquisa sobre a primeira-dama, a Janja Lula da Silva. E olha aí, depois eu não quero dar uma de Cassandra espectral, mas eu previ isso já no mês passado. Eu fiz um vídeo falando que a imagem da Janja, as atitudes dela diante da população e da mídia, principalmente, já estavam prejudicando o governo. Eu nem tinha visto pesquisa, eu estava ouvindo minhas fontes lá em Brasília. Eu fui colunista de política lá no Grupo Folha. E eu vou trazer aqui os números. Essa pesquisa é da Atlas Intel Bloomberg. Ela ouviu 3.125 pessoas entre os dias 27 e 31 de janeiro. É uma pesquisa fresquinha, então. Essa margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Não confunda 2 pontos percentuais com 2%, tá bom? Então vamos lá. A imagem negativa dela disparou, e eu vou dar aqui os números para vocês. Veja, em outubro do ano passado, ela tinha uma imagem positiva, veja bem, outubro do ano passado, nessa pesquisa. Você tem, essa é uma pergunta simples, você tem, gente, fala aqui, ô meu amigo eleitor, para você a imagem da Janja é positiva ou negativa? Uma pergunta simples. 50% diziam em outubro que a imagem, via uma imagem dela positiva. Outubro, agora em janeiro, só 32% disseram a mesma coisa. Veja, caiu de 50% para 32%. E lá em outubro perguntaram a mesma coisa, e aí as pessoas falavam negativa, 40%. E agora disparou para 58%. Então, gente, não disparou 18%, e sim 18 pontos percentuais, que é muita coisa. Não sei quem respondeu em outubro, ou agora 10%. Então, vejam, isso mostra que a primeira-dama também está atrelada a essa queda de popularidade do Lula. Obviamente, o governo está mal das pernas mesmo, sabe? Eu já falei no vídeo anterior, está fazendo coisas erradas do ponto de vista fiscal, econômico, social, em termos de relações exteriores. Está fazendo absolutamente tudo errado, gente. Ah, mas não tem nada certo. Olha, então mostra para gente o que está fazendo certo, né? Não quer fazer aperto fiscal, está torrando dinheiro, está imprimindo dinheiro, é por isso que está aumentando a inflação. As falas do Lula, as últimas principalmente, são constrangedoras, sabe? Custa crer você ver um presidente, chega a ser constrangedor você ver, a gente vê um chefe de Estado falando as coisas que ele falou, pelo menos nos últimos dias, deploráveis até, o que ele fez com aquela senhorinha, que não tinha dentes, falar ali de ovo de pata, sustância, sabe, eu não sei, né, se quer ser um animador de plateia, né, isso é coisa do Silvio Santos. Quanto à Janja, o problema todo, na minha visão, como eu escrevi, é o deslumbramento, é o exibicionismo,
É a necessidade de aparecer na mídia 24 horas por tudo, é essa necessidade de ter uma entourage, de ter esse grupo, de estar gastando dinheiro público de uma maneira desenfreada e ainda oculta. Você ficar lembrando toda hora, e tem um monte de vídeo para ver, o cinismo do marido dela, do senhor Lula, falando que ia acabar com o sigilo e hoje impõe sigilo aos gastos dela. Você vê ela interferindo dentro do governo, sabe, não gosta do cara da Secom, troca o cara da Secom. O cara da Secom agora, o tal do Sidônio, está simplesmente desesperado, dá para ver o cara com a mão na cabeça, desesperado com essa última apresentação do Lula, apresentação que tem. O que não falta dela, lembra, teve várias coisas aqui, deixa eu lembrar, cavalo, gente, o cavalo lá no Rio Grande do Sul, um monte de gente morta, soterrada, né, morrendo, coisa horrível lá também. E aí, obviamente, deixa eu mostrar aqui, não quero me gabar, porque até eu quero, como todos vocês, que o país dê certo, né, ah, eu não quero que o Brasil vá mal, né, quem quer que o Brasil vá mal? Tem que ser muito perverso para isso. Mas vamos ver. Novamente, você não pode criticar a primeira-dama. Aliás, hoje em dia, nesse estado misândrico que a gente tem, um estado de ódio aos homens, né, você não pode fazer crítica, porque bastou criticar a primeira-dama, porque ela se envolve em absolutamente tudo. Eu não sei, como eu disse outro dia, eu não sei se ela quer ser Evita Peron, ela está mirando a Evita e bateu nela mesma, ela acertou ela mesma, porque aquela foto dela ao lado daquelas cestas básicas lá para o Rio Grande do Sul, aquilo é uma vergonha, gente, é uma vergonha. A história do cavalo é uma vergonha. Vocês não vão conhecer ninguém que gosta tanto do bichinho que nem eu duvido, mas tem um pouco de sensibilidade, gente. Tanta gente morta lá e você vai chorar por causa do cavalo, especificamente. Você vai ficar posando do lado de um monte de cesta básica. Aquilo não representou nem 0,000 do que precisava de ajuda ali dentro. Então vamos ver. Obviamente, então, quando começou a se fazer a crítica, né, a Janja fez aquele Janja Palusa, só com artistas à patota, um verdadeiro fracasso, né, que gastou uma fortuna, já vem, obviamente, a gente ser xingado de machista e misógino. Vocês já viram a matraca? Um bichinho muito fofo, né, mas ele fica fazendo o mesmo som o dia inteiro. Então hoje você não pode mais criticar nenhuma mulher. Você fez uma crítica, qualquer ressalva a uma mulher, você é misógino e machista. Então parecem matracas repetindo, porque não tem nenhum argumento, né. Então tem um grupo de mulheres hoje, as feministas brasileiras, que elas realmente acham que elas são ungidas, são seres superiores e que elas, não podem sofrer nenhum tipo de crítica. Então, quando começou a falar isso, obviamente veio essa esse outro expoente também do exibicionismo, até político, chamado Gleisi Hoffmann, acusar os críticos de Janja de misógino. Então agora ela tem que acusar 58%, porque vejam, agora a imagem de Janja é negativa para 58% dos brasileiros, segundo essa pesquisa Atlas Intel Bloomberg. Não dá para falar que é um instituto de pesquisa de fundo de quintal, certo? Vamos ouvir aqui a dona. Hoje, Que ela estou estava vendo falando? aqui aonde? No site do PT. Olha Olha lá. só, estou ouvindo todos os lados. Site do PT. A presidenta nacional, né, Gleisi Hoffmann, do PT, blá, 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 blá. Vamos lá. Abre aspas, dona Gleisi falando agora. É por atuar em causas relevantes, como os direitos da mulher e o combate à fome, que a companheira Janja sofre tantos ataques. Não seria alvo da extrema-direita, dos machistas e dos preconceituosos se ficasse omissa diante da realidade, disse Gleisi em resposta aos extremistas que tentam deslegitimizar o trabalho da primeira-dama.
sobre ação judicial movida por um vereador de Curitiba, foi classificada por Gleisi como juridicamente infundada. Leio agora que um vereador de Curitiba, da turma do caçado Dallagnol, moveu ação judicial contra ela tão mal preparada que nem o judiciário sabe por onde deve tramitar. Por fim, Gleisi expressou solidariedade total à primeira-dama. Fique firme, Janja, e conte com a nossa solidariedade. Olha, é sempre a mesma ladainha. Sempre a mesma ladainha. É impressionante, né, gente? Então, agora, acho que a Gleisi Hoffmann precisa acusar 58% da população que todo mundo é realmente machista. Na verdade, gente, a verdade clara, né, a gente nunca teve na história do Brasil, nunca antes nesse país, para usar as o bordão do presidente, né, a gente teve uma primeira-dama tão exibicionista, né, tão vaidosa, tão enxerida em assuntos de Estado para os quais ela jamais foi eleita. Essa história de ocultar gastos, que a gente não faz ideia, essa história de sigilo, eu espero sinceramente que a gente tenha um próximo presidente que abra esse sigilo, a gente tem direito de saber sim. Eu não pago todo esse imposto para ficar vendo uma pessoa ficar viajando e tendo uma entourage com fotógrafo, com um site, eh, postando toda hora em rede social que está aqui, está acolá, fazendo e representando o Estado. Ela não tem o direito disso. Ela não foi eleita para isso. Ela não tem cargo público, tá bom? Se ela quer fazer isso, concorre a presidente, concorre a senadora, deputada, ela tem todo o direito disso. E como eu disse já, né, já tem um grupo lá em Brasília dizendo, né, que está todo mundo agora dentro do PT assustado com esse estado de saúde do Lula. Inclusive não só o físico, né, pelos últimos, discursos que ele andou fazendo aí, ele está assustando o PT, inclusive, vocês entendem, né. É isso. Então já vamos cobrindo aqui, eu espero que vocês gostem do canal. Esse canal, como vocês são obrigados a ver sempre o mesmo apresentador, de vez em quando a gente tem a participação especial da gata Isabelita. Como está calor, eu comprei uma casinha térmica para ela, ela não sai lá de dentro, né, porque não, lá é fresquinho. Mas de vez em quando ela participa aqui. Então, de segunda a sexta, não percam o já famoso Jornal dos Coices. Venha saber por que chama Coice. E a gente faz, como vocês têm sempre o mesmo apresentador, eu procuro fazer um conteúdo variado aqui. E também não sou como os outros youtubers que ficam implorando e choramingando aqui para você seguir o canal, deixar o seu like, por favor, tenho criança em casa, preciso botar pão na mesa, etc. Eu preciso, mas também vou ficar enchendo o saco de vocês? Não, né? Senão minha imagem negativa também vai disparar, pela pesquisa Atlas, Intel e Bloomberg.